Arthur Nogueira, como você cresceu, minha cidadezinha? Muito prazer, meu nome é Arthur Nogueira. Eu fui o patrono dessa cidade. No começo do século XIX, essas terras faziam parte de mais ou menos 11 fazendas de famílias tradicionais aqui do estado de São Paulo. Uma dessas terras era minha. Algumas delas eram dos Arens, outra dos Cotrins, dos Doricos, dos Adorno, dos Sertório, dos irmãos Magalhães, dos Cunha Claro, dos Amarais, dos Rosas e do Tibiriçá. Nessa época eu estava ajudando a fundar a usina Ester, que prosperou muito bem, inclusive existe até hoje, e plantava bastante pé de cana-de-açúcar por essas bandas. Acontece que a gente precisava levar os carregamentos de cana todos em carroças. Era muito trabalhoso. O que a gente queria mesmo era ter uma linha de trem que ligasse a gente com a estação Carlos Botelho, lá de Campinas. Isso ia facilitar a exportação de produto, até pelos outros fazendeiros. Foi aí que eu decidi doar parte das minhas terras ao governo do estado, em agosto de 1904. Naquela época, o governo estava tentando trazer uns pares de imigrantes da Europa para trabalhar aqui. Se tivessem imigrantes nessas terras, era sinal de trabalho. E se tivesse trabalho, uma hora ou outra teria um trem. Não deu em outra. Em menos de 5 anos, sendo uma mera seção no núcleo colonial Campos Sales, nós já tínhamos trilho de trem, uma estação erguida e imigrantes chegando para trabalhar em todas as fazendas da cidade. A fé desse povo era imensa. O nosso núcleo mal tinha 10 anos e eles já começaram a erguer a capela de São Sebastião. Eu tenho para mim que graças a essa fé toda, que em 1916 a gente acabou virando o Distrito de Paz de Mojimirim. Aos pouquinhos, nosso distrito foi se rendendo às delícias do café, assim como boa parte do estado, e as plantações tradicionais passaram a perder espaço. Em 1929, o campo tinha virado um verdadeiro mar negro. O que ninguém sabia era que a crise de 1929 faria com que o café ficasse encalhado. A cidade praticamente parou de crescer e cada um pegou o dinheirinho que sobrou para produzir outro tipo de coisa, como o algodão. Foi nessa época de crise que Montoya e Duzi decidiram usar um pouco de cipó, de aramado, um pedaço de tecido e um crânio de vaca para criar uma espécie de tourada na rua. Alguém se enfiava debaixo da estrutura e corria atrás das pessoas como um touro desgovernado. Aos poucos a cidade desembestou a crescer outra vez. Em 1934, o povo ampliou a capela e transformaram ela na paróquia Nossa Senhora das Dores. Logo em seguida, em 1937, a cidade ficou mais clara e bonita, graças à Companhia de Força e Luz de Mojimirim, que começou a instalar iluminação pública e residencial pela cidade. Mas a iluminação de verdade, aquela que vem da mente e não de um poste, veio 10 anos depois, em 1948, quando a cidade deu início ao seu processo de emancipação política administrativa.